Galera, então é o seguinte, nós vamos seguir conversando sobre essa galera maravilhosa aí do Renascimento. E, amores, antes disso, eu quero mostrar um videozinho. Não sei se vocês viram a notícia de que o artista que fez o Pantera Negra faleceu, né? Então a gente vai ver um vídeo em que ele fala algumas coisas bem legais, Eu porque ele fiquei bem foi. triste. Pois é, eu também. E eu acho que a gente deve honrar a vida desse artista e por isso que a prof vai querer começar com um videozinho, tá? Bem curtinho, que ele fala algumas coisas ali, numa das premiações. Eu acho que é na própria premiação do Pantera Negra. Que foi um filme que foi super importante, né, na história do cinema, assim, porque ele é um filme que tem tanto roteiristas, o roteirista é uma pessoa negra, o elenco é quase 100%, né, com pessoas negras, e o diretor também, tá? Então foi um filme muito importante, que teve uma bilheteria gigantesca, foi talvez o filme mais importante da vida, foi o filme mais importante da vida, né, do Chadwick Boseman. Então, para a gente ouvir um pouquinho do legado que ele deixou, né? Ele faleceu, mas ele deixou essa história enfim, esse filme que a gente vai poder ver para sempre e outros também que ele participou, tá? Então, só para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho. Oi, Luiz. Vou mostrar para vocês esse. Galera, deu uma ruim aqui, eu caí, tá? Mas vou voltar. Já voltei, aliás. Gente, vou desligar o meu áudio, fazer aquela função de sincronizar com o áudio do vídeo. Só pra mim tá parecendo duas da senhora. Pra mim também. Ai, tô duplicada aqui, meu Deus! Aí que eu acho que eu entrei como Carol também, com o meu e-mail, né? Que às vezes eu entro com o e-mail da Murti e com o da. Mas que bom, estão me enxergando, tá bom. Know what it's like to be told that there is not a place for you to be featured, yet you are young, gifted, and black. We know what it's like to be told to say there's not a screen for you to be featured on, a stage for you to be featured on. We know what it's like to be the tail and not the head. We know what it's like to be beneath and not above. And that is what we went to work with every day. Because we knew that we had something special that we wanted to give the world, that we could be full human beings in the roles that we were playing, that we could create a world that exemplified a world that we wanted to see. You know, it's a pleasure to be celebrated by you, to be loved by you. So we love you and we celebrate it. No. O teu fone tá bugado. Oi, amores. É que a prof faz aquela funçãozinha, né? Daí demora um pouquinho. Agora Deu pra ouvir? Sim. Tá, gente? Então, ele falando da importância de terem papéis como esse, né, do Pantera Negra, que dá um protagonismo para as pessoas negras, que escreve uma outra história sobre essas pessoas também, que muitas vezes são invisibilizadas, né, em papéis dentro do cinema. Então, só para a gente
não deixar passar, porque faz parte também da disciplina de artes a gente falar sobre cinema, né? E ele foi um artista muito importante. Certo? Vamos lá, então. Aí, ó, meu Deus, meu Brasil. Vamos lá, vamos falar, então, de Renascimento, que era o que a gente estava falando, né? Vamos compartilhar aqui a nossa... Vamos ver mais curiosidades sobre essa galera que estava produzindo arte nesse período, que a gente está estudando agora, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, a gente vai falando. Uma curiosidade... lembra que agora que a prof está compartilhando a tela, a prof não enxerga vocês. Então, qualquer coisa, liga o microfone, tá? Se alguém puder ir lendo o chat, né? Se tiver alguma coisa no chat, alguém puder ler para a prof também, tá? Para não perder nada do que vocês estão discutindo também. Então, a gente falou sobre vários artistas, né, gente? Falamos um pouquinho do contexto histórico desse movimento que agora coloca o ser humano como centro, né? E toda a questão da racionalidade, pensamento, ciência, tudo isso está fazendo parte desse período artístico. O artista passa a ter um valor mais importante. A gente viu vários artistas ali, precursores, né, desse movimento. E aí a gente veio para os famosos artistas. E aí, ó, semana passada a gente ficou só no Botticelli, então, é isso? Falamos do Botticelli, falamos da Simonetta, Vespúcio, falamos um pouquinho do nascimento da Vênus, né, que está voltado para a mitologia greco-romana. Então, Luiz, a prof deu uma investigadinha em relação a isso. Gente, é muita, muita coisa. Vocês veem a minha carinha aí falando, né? Vocês me enxergam Sim. falando? Tá, então olha só que eu consegui, ó, emprestado. Esse livro que vai trazer mitologias e lendas. Opa! Tá, que a prof precisa estudar algumas coisinhas para trazer para vocês também. E esse aqui, ó, Mulheres, Mitos e Deusas. Esse livro é lindo. Legal. Esse livro a prof adquiriu agora. Esse aqui eu consegui emprestado, tá? Mas porque a prof está falando um pouco de mitologia para vocês, muito mais para o sexto ano, porque o sexto ano está entrando lá no assunto da arte greco-romana. Então, para a prof também saber, né? E como eu falei na semana passada, são muitas coisas, né? A mitologia greco-romana, assim como a mitologia egípcia, ela tem uma infinidade de histórias e é muito profundo, né, e muito complexo. Quem gosta disso, gente, se aprofunda, vai pesquisar, porque é muito interessante. Então, o Luiz me falou da questão da deusa da primavera ser a Perséfone, né? E aí a prof foi dar uma olhadinha nisso, né? E eu já tinha ouvido falar também da Perséfone, da Deméter, que é a mãe da Perséfone, mas nesse quadro, Botticelli se inspirou na mitologia romana. Então, o que aconteceu? Os romanos, eles fizeram um sincretismo em relação às figuras mitológicas gregas, né? Isso o Luiz também tinha falado um pouquinho para a gente, né? Então, o quadro está mais relacionado a essa mitologia romana, né? E aí tem coisas que se assemelham e coisas que são diferentes, né? Mas lá aqui, né, a Flora, aliás, é nessa aqui que a prof falou mais, né? A Flora aparece, né? Aparece o Zéfiro e a Clóris aqui, aí a gente falou sobre isso, né? Mas na mitologia grega, esses deuses têm outros nomes, tá? Daí aparece, então, a mitologia, e a história é um pouquinho diferente também, tá? A história lá da Perséfone e do Hades, né? Ao invés de ser o Zéfiro e a Clóris, é a Perséfone e Hades. E o Hades, ele não é o deus do vento, como na mitologia romana, mas ele é o deus do submundo, enfim. Tem outras historinhas aí em volta disso. Não podemos aprofundar nisso hoje, apesar de ser muito, muito interessante, porque a gente precisa finalizar os nossos artistas, né? A prof não chegou a falar, então, do Leonardo da Vinci. Eu acho que chegou sim, eu me lembro da gente ter parado.
aí, nesse Por slide. aqui, né? Mas eu não contei curiosidades, por exemplo, do quadro da Sim. Mona Lisa. Contei alguma Não, coisa? Não. Então tá. Contou. Então tá. Então eu só parei por aqui, né? A gente não aprofundou isso. Então vamos seguindo. Galera, mais um artista super importante, né? A gente falou do Botticelli na semana passada, e falamos sobre 2 obras dele, e agora a gente vai falar então do Leonardo da Vinci, minha gente. Esse cara, assim, todo mundo já em algum momento da vida ouviu falar, ouviu alguma imagem que esse artista produziu, porque ele é realmente muito conhecido. Ele tinha, desde pequenininho, ele tinha uma habilidade super grande com desenho, né? E isso é bem no período do Renascimento é bem comum que o pessoal que tem habilidade com desenho já desde pequenininho vai estudar nas casas dos mestres, né? Que eram grandes, ensinavam as técnicas do desenho, da pintura, da escultura. E o Leonardo da Vinci também tinha um grande mestre, né? Começou com um mestre que chama Andrea Verrocchio, né? Ele era também pintor, enfim. E o pai, na época, isso era comum também de acontecer. O pai levou para o Andrea Verrocchio o. Opa, tá voltando aqui. Só parei para adicionar o colega. Levou um desenho do Da Vinci para o Verrocchio, para o Andrea Verrocchio, para ver, né, se ele tinha habilidade e tal. Era bem comum, a galera fazia isso, levava os desenhos, né, dos filhos que achavam que eram talentosos para esses grandes mestres, para ver se tinham uma boa crítica em relação àqueles desenhos, e às vezes esses mestres convidavam a galera para ir fazer a aula com eles, né. E aí ele levou, e o André Verrocchio ficou impressionadíssimo com o talento do Leonardo da Vinci, e ele passou então a estudar com ele. Ele tem uma discussão assim de que ele talvez pudesse ter até déficit de atenção, porque ele era um cara assim muito que começava as coisas e não terminava as obras dele, né? Algumas, mas dizem que isso tinha mais a ver com ele ser muito exigente, né? E ele se demorava nessas obras, e algumas ele abria a mão porque, enfim, não achava que era para continuar. E ele estudava muito, gente, estudava muito. Todos os artistas dessa época eram muito estudiosos, estudavam anatomia, perspectiva, matemática, eles faziam todas essas. Aqui tem um estudo dele, que é criança no útero, então eles eram interessados nessas questões de anatomia, eles pesquisavam, muitos deles dissecavam cadáveres, que a gente falou, mesmo sendo uma coisa que não era muito legal na época, não era legalizado, né? Mas eles davam seus jeitos ali e iam investigar anatomia mesmo, para ver o que tinha no corpo, né? Então a galera fazia essas coisas, né? E ele estudava muito. Diz que ele deixou mais de 13 mil páginas de anotações de estudos, 13 mil páginas, gente. Tá? Começa aqui, é tudo impressionante nessa época, quando a gente fala dos artistas, né? Que depois até foi publicado, um aluno dele reuniu isso tudo, esses tratados aí, essas coisas que ele escreveu, e fizeram o tratado da pintura do Leonardo da Vinci, né? Usando com esses materiais que o Francesco, né, que era aluno dele, reuniu, tá? Ele também estudou num grupo de fisiologia e anatomia, então ele foi, né, num grupo lá que estava pesquisando sobre essas coisas, ele, né, estudou isso, e aí, minha gente, não tá aqui, peraí, deixa eu achar. Aí eu vou voltar uns slidezinhos pra gente ver, que quando ele começou a estudar anatomia nesse grupo, e fisiologia, ele fez esse aqui, esse estudo do homem vitruviano, né, que na verdade foi um estudo que foi desenvolvido por Vitrúvio, por isso que a gente diz que é o homem vitruviano, né, porque foi esse cientista que investigou essas proporções do corpo humano, né,
Então, ele fez uma super descrição, assim, das medidas do corpo humano nesses estudos, e o Leonardo da Vinci se inspirou nele para também fazer o estudo dele, dessa imagem aqui, que é bem conhecida, né? Vocês estão vendo? Não, eu não tô vendo, prof. Aqui, Agora ó, não? não. Saiu. Saiu! Ah, Uhum. peraí, que eu vou, então, voltar aqui para vocês. Ai, que função! Permitir. Mariana chegou. Desculpa, amores, saiu da apresentação, não sei por que cargas d'água. Mas Não, a gente volta. Vamos lá. Deus o livre, a gente tem que ver as imagenzinhas. Essa aqui, ó, estão vendo? Que a gente já viu lá no início, quando a gente estava falando dos artistas Sim. Agora estão vendo? Uhum. A gente falou, quando a gente estava falando das características do Renascimento, né? Apareceu essa imagenzinha. Então, esse é o estudo que a prof estava falando aqui, né? Que ele fez, tá? E aí, ele é o autor, gente, o artista que fez esse... Vou chegar, tá? Dá um tempo aí que às vezes demora. Que fez a famosíssima Mona Lisa, né, minha gente? Quem nunca viu essa imagem na vida? Todo mundo viu, né? Então, ele fez essa imagem, ela é muito famosa por várias coisas, tá? Ela é famosa por várias questões, a prof vai dizer algumas delas. Gente, vocês têm certeza que a prof não falou isso tudo, né, para vocês? Que eu não lembro onde eu parei. Tá, então tá. Que eu tava em dúvida de onde eu tinha parado. Então tá. Então, gente, a Mona Lisa, esse quadro, né, que é super famoso, que ele tá lá no Museu do Louvre, em Paris. Inclusive, se der tempo, a gente vai fazer, hoje não, acho que não, mas a gente vai fazer uma visita virtual aí, se for possível, para ver essas coisas que estão nesse museu. E, gente, ela é muito importante porque ela vai ser uma obra em que ele vai desenvolver essa técnica do esfumato. Vocês estão vendo que a gente consegue... Dá uma olhadinha aqui na imagem. Vocês estão vendo que a gente consegue ver que tem umas coisas lá no fundo e que elas estão mais clarinhas, né, lá no fundo. Tem essa... como se fosse uma fumacinha branca nelas, né? Estão vendo? Uhum. Aquela parte lá do fundo. Isso é a técnica do esfumato, tá? Porque faz com que a imagem que está mais na frente, a gente consiga entender a imagem que está mais na frente e a imagem que está mais atrás. Né? A gente estudou antes, ali no início do... Oi? Alô? Um pouco. Fixa bem na imagem do meio e parece que tá longe. Ó, estão ouvindo, Doris? O áudio da Sora tá ruim. Tá mais ou menos. Pra mim não tá. Oi. normal, É que, ó. gente, hoje tá desafio, hein? Porque ontem e hoje, né? Aquelas ventanias que estavam, vou te dizer. Tá dando pra ouvir, meus amores? Agora sim. Tá melhor? Então tá. Eu tava falando do esfumato. Qualquer coisa me interrompam que eu volto, tá? Um pouquinho. Ele desenvolveu essa técnica, gente, e ela é uma técnica que é super importante, então, porque faz... Como que ela é feita, né? Várias camadas de tinta, gente. Dezenas de camadas de tinta para dar essa noção de que tem algo no fundo e tem essa textura, né? Toda diferente. Esfumato, tá aqui, ó, escrito no slide. Vocês já receberam, né, esse material. Então, tá lá nos grupos, tá? Qualquer coisa, baixa lá. Né? E mostra uma mulher real, então. Ela foi encomendada... pelo esposo, né, que é o Giocondo, que era um comerciante, enfim, um cara ali, né, comum, assim, mas era um comerciante que encomendou essa obra para ele, e diz que ele encomendou, tem vários mitos, né, e coisas, histórias sobre a tal da Mona Lisa, mas o que é mais provável é que ele tenha encomendado porque, para comemorar que a mulher, essa esposa recém tinha
tido o primeiro filho, né? Então, para comemorar a chegada do filho. Tanto é que, olha aqui, olha onde a prof está botando a setinha. Tem um véu, né? Esse véu seria usado, então, pelas mulheres que recém tinham tido os seus filhos, né? Mulheres puérperas, que estavam nesse período do nenê recém-nascido. Então, ele fez por isso, né? Encomendou para o Da Vinci por isso. E outra curiosidade é que esse quadro foi roubado do Louvre em 1911. E aí foi um fuzuê. Eles descobriram 2 dias depois que o quadro tinha sumido do Louvre, do museu, né, que ele estava. E aí foi uma função para descobrir onde é que estava o tal do quadro. Eu sei que o quadro apareceu depois. E esse fato dele ter sumido também deu uma certa fama pro quadro, tá? Então a galera conhece bastante isso por causa dessa história. Inclusive diz que o Picasso estava meio envolvido na função, assim, né? Estavam desconfiando que o Picasso, que é um outro artista, que a gente vê mais na arte moderna, assim, que talvez ele tivesse relacionado ao roubo, mas aí no fim não foi ele mesmo, foi outra pessoa. Então, também por isso, meus amores, que esse quadro é tão famoso, tá? Tem essa historinha aí também, tá bom? Vamos dar continuidade. Outro quadro importante do Leonardo da Vinci é A Última Ceia. Esse quadro, ele é super técnico também. Primeiro que ele é um quadro muito grande, ele tem... Não é um quadro, né, gente? Isso é um afresco, tá? Que, na verdade, não é nem um afresco. Já vou explicar. Calma. Mas é pintado, uma pintura na parede, tá? Quando os artistas pintavam na parede usando uma técnica com a tinta molhada, que é uma técnica bem comum do Renascimento, eles chamam dessa técnica de afresco, tá? Porque eles usam a tinta úmida e aí vão pintando, né, nessa parede. E também tem uma questão de que, tipo, eles têm que ser meio rápidos para fazer as pinturas e não podem fazer muitas modificações porque a tinta seca bem rápido, né? Mas é uma forma de pintar que dá bastante durabilidade para a obra. Essa obra, ela foi feita na parede também, mas ela foi usada ele usou uma outra técnica, né? Ele usou uma técnica com a tinta mais seca. Ele tentou, né? Fez uma experiência, assim, um experimento com essa tinta. Só que porque daí ele ia poder trabalhar mais detalhes na obra, né? Então, por isso que ele fez essa experimentação. Só que daí isso desafiou muito a questão da permanência da obra. O teu microfone. Oi, amores? Alô? Tá trancando, amores? Será que é do meu... Eu vou tirar o meu... Alô, sim. Estão me ouvindo? Eu vou tirar o meu fone, porque vai que é o meu fone, né? Tá dando pra ouvir direitinho? Sim. Então tá. Vou só aumentar aqui para eu ouvir bem vocês. Porque com fone é diferente, eu prefiro. Galera, então, eu tava falando dessa técnica, né? Ele usou essa outra técnica com a parede mais sequinha para poder fazer um monte de detalhes. Mas aí foi um super desafio para manter, para manutenção dessa obra. Então, anos depois que ele fez, já começou a dar uma craqueladinha, assim, quebrar umas partes. Então, os artistas, o pessoal tá sempre tentando preservar essa obra, mas ela é bem desafiadora, assim, de ser preservada por causa dessa técnica, tá? Foi restaurada também várias vezes, né, para tentar chegar no que ele fazia lá, mas, enfim, foi um desafio, assim. E aconteceu também uma situação de que esse convento, ela tá num convento, né? Esse convento foi bombardeado
em 1943, na Segunda Guerra, e ele ficou quase todo destruído, mas a parede que estava a Santa Ceia foi preservada, então não chegou a cair a tal da parede do que estava a Santa Ceia, a última ceia. Então, essa é uma outra curiosidade sobre essa obra também, que ela se manteve, e claro, restauraram, né, tiveram que cuidar, reestruturaram o convento, né, teve que ser consertado, né, arrumado, enfim, teve que ser feita uma obra para voltar a ter o convento, mas ela tá lá nesse mesmo convento, dá para ir visitar, né, enfim, quem dera a gente pudesse, né, minha gente, mas é possível ir ver, né, a obra, enfim. Isso tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Dessa obra, outra coisa que é legal, vocês estão se vendo, né, olha, prof. Agora estão vendo a obra? Aham. Sim. Tem várias coisas, né, em relação a essa obra, assim, que ficam especulando, né, mas ela retrata uma cena bíblica, né, então tem Jesus e os apóstolos, seria a cena em que Jesus fala que um deles ia trair eles, enfim, e diz que ele estudou muito, ele fez vários estudos para fazer fisionomias diferentes, né, rostos diferentes de cada apóstolo, né. Outra coisa que tem é que dizem que tem, né, especulações de que aqui seria, na verdade, o João, está retratado do lado aqui do Jesus, seria a Maria Madalena, mas acreditam-se que não, porque parece, né, um rosto feminino, assim, mas, na verdade, isso era bem comum, era bem comum os artistas retratarem com esses cabelos, essa fisionomia mais afeminada, né, os próprios homens, então essa especulação, ela não é muito aceita, não, pela galera que acredita mais. E talvez ele tenha se autorretratado aqui, ó. Isso é uma possibilidade dele ele ser retratado, se autorretratou no próprio quadro, né? Dizem que ele aparece ali, que seria aqui, ó. Seria ele. Mas também é uma hipótese. Oi? Qual é o nome da técnica que é com a tinta molhada mesmo? É o afresco. Aqui a prof não botou, né? É bom anotar mesmo, tá? Afresco quando a gente ouve falar, foi esse afresco, né? É porque é uma pintura na parede, tá? E é uma técnica específica, tem todo um procedimento para se fazer ela, mas são pinturas na parede, tá? Ok? Sim. Esse aqui não é um afresco necessariamente, tá? Porque ele usou outra técnica. Mas inclusive é uma técnica que é bem difícil de depois manter, tá? Que ele fez. Porque no afresco, que nem a prof falou, é difícil de fazer detalhes, a tinta seca super rápido, né? Então ele estava tentando experimentando uma outra forma de fazer, que é com a tinta quase seca, tá? Mas é uma pintura na parede. Tá, meus amores, acho que é isto. Bom, tem mais curiosidades, né? Mas a gente vai ter que ir seguindo, porque a ideia... tem a questão da luz da janela, olha, profundidade, né, gente? Dá para ver, perspectiva, estudo. Olha lá, a iluminação vem da janela, ó. E lá no fundo a gente consegue até ver uma paisagem, né? Então é uma obra super bem feita, assim, super maravilhosa. Aí, gente linda, a gente chega no Michelangelo. Opa, não, esse é o Rafael Sanzio. Olha eu. Vamos falar do Rafael primeiro, então. Esse é um outro artista, né, que, gente, tinha uma coisa de, tipo, o Michelangelo, o Rafael Sanzio e o Leonardo da Vinci, eles eram meio que rivais, assim, né, eles tinham uma rivalidadezinha, assim, de tentar um superar o outro em termos de técnica, né, então tem essa coisa, assim, porque eles foram contemporâneos, eles viveram mais ou menos no mesmo período. O Rafael é o mais novo dos três, né, mas eles
tinha essas coisas assim, né? Deles admirarem, estudarem o que o outro fazia e tentarem superar, né? E deixar ser mais fazer melhor, né? Enfim. Então, o Rafael Sâncio, ele tinha um pai pintor, né? O pai e a mãe faleceram quando ele era bem novo, assim, mas antes dele morrer, o pai fez... Oi? Oi? Tudo certo, gente? Estão me ouvindo? Sim. Então tá. O pai levou ele para para estudar com o mestre também, o Pietro Perudino. A prof não botou aqui esses nomes, é mais para a gente saber. Ele começou a estudar com 11 anos, gente, pintura. Tá? Então, quando ele tinha 11 anos, ele foi levado para esse mestre para aprender a pintura, né, as técnicas. Diz que ele tinha um método muito organizado e racional de como fazer os estudos, muitos estudos também, muitos esboços, né, e ele tinha uma intenção sempre de que o espectador, a pessoa que está olhando a obra, tivesse uma empatia com essa obra, então ele tentava fazer tudo pensar nessa perspectiva. E olha como tem expressividade os rostos, né, dá uma olhadinha nessa obra aqui, essa obra é a Transfiguração, foi a última obra que ele fez, e é considerada uma das mais importantes, né, desse artista. Ele queria essa questão, os ideais, né, de beleza, harmonia, regularidade das formas e das cores, tinha toda essa questão, simetria, né, toda essa preocupação na hora de colocar, né, fazer as obras. E essa foi a última obra. Ele morreu super novo, ele morreu com 37 anos. Deixa eu ver com quantos anos. O Michelangelo morreu mais velho, acho que com 80 e poucos, e o Da Vinci com 60 e poucos. Ou o contrário, mas eles morreram mais velhos. O Rafael, não, ele morreu bem, bem novinho. E a prof vai falar um pouquinho dessa também, ele trazia também essas questões da mitologia greco-romana, né, nas obras dele, então aqui foi uma pintura que ele fez da escola de Atena, e aí tem vários deuses e filósofos nessa, né, ele fez, olha como parece que tem as esculturas, né, ele fez como se tivessem essas esculturas nessa estrutura, que seria essa escola de Atenas, e aí tem vários, em toda a obra tem vários filósofos, né, Sócrates, Pitágoras, diz que tem toda essa galera aí representada, e as pessoas discutindo, conversando, filosofando, né, olha aqui, olhando coisas, então tinha essa questão, né, dos estudos filosóficos e tal, e ele representou isso nessa obra. Aí aqui no meio, ó, tem dois grandes filósofos, que é o Platão e o Aristóteles, né? Aí o Platão, é esse aqui que está apontando para o céu, como se estivesse apontando para o mundo das ideias, e o Aristóteles está fazendo um gestinho assim com a mão, né, apontando para as questões terrenas e tal. Enfim, e aí, minha gente, uma curiosidade é que aqui, ó, olha aqui bem no cantinho, tá vendo? Sim. Tem uma carinha aqui. Tem 3, né? Tem a Cielo também. Tinha as coisas de autorretrato, então eles faziam dentro dos personagens da obra, num cantinho ali tem um autorretrato, né? Aqui diz que é o autorretrato dele. E, gente, diz que ele daqui um pouquinho, terminou a obra lá dele da Capela Sistina, eu não lembro se foi o altar, eu acho que o altar da Capela Sistina, ele ficou tão impressionado assim com a obra, que esse quadro já estava todo pronto, e aí ele fez aqui, ó, uma representação do Michelangelo, como se fosse uma divindade grega chorando. Então, para demonstrar aquela rivalidade que eles tinham, assim, entre eles, tá?
mas ele ficou bem impressionado. Eles tinham uma rivalidade, mas era uma admiração também, era uma rivalidade boa, de produção, de querer se superar, tá? Então, essa é uma curiosidade também dessa obra. E aí, minha gente, o Michelangelo, a prof quer muito finalizar hoje, né? Tem muitas coisas, gente, de todos esses artistas, vocês podem e devem pesquisar mais sobre esses caras, tá? Mas a gente precisa, para conseguir também fazer outras práticas e entrar em outros assuntos, finalizar, né? Um pouco quem eram esses artistas do Renascimento. Então, o último que a gente vai ver o Michelangelo Buonarroti. Esse aqui é o Davi dele, que é uma das esculturas mais famosas desse cara. Ele pintava também, era arquiteto, assim como o Rafael também trabalhava com arquitetura. Esses caras eram multi, né, gente? Eles faziam muitas coisas. Mas ele gostava muito da escultura. O que ele mais gostava mesmo era da escultura. Ele chegou a pintar e tudo mais, e a gente vai ver uma obra dele que é bem, bem, bem importante, mas o que ele mais gostava de fazer era escultura. E ele nasceu em Caprese, uma localidade lá, né, da Europa, e diz que ele foi, quando ele era pequenininho, ele foi amamentado por uma ama de leite, e essa ama, ela, né, dessa família, era uma família de pedreiros. Aí ele dizia, né, que o leite desta mulher, né, dessa família de pedreiro, de pessoas que trabalhavam com pedras, né, que era o responsável por ele ter interesse em trabalhar com escultura, porque veio do leite dessa ama de leite, esse desejo por trabalhar com a pedra e com a escultura. Ele trouxe essas questões dos ideais de beleza, né, greco-romanos, né, o equilíbrio das formas também. Ele estudou muito Platão, que é um desses filósofos gregos, né, que são bastante importantes, e o mestre dele foi o Domênico Ghirlandaio. Ó. Todos eles, vocês viram? Todos eles tinham um mestre. Alguém que ensinava, né, as técnicas para ele. Qual é o nome do mestre dele? Domenico Ghirlandaio, tá escrito aqui ó, no slide, meu amor, depois tu pode, se quiser anotar, olha, aqui ó, tá aqui escrito, mas a prof vai entregar, você já tem, né, esse material, tá? E aí, gente, ele estudou, quando ele tinha 13 anos, ele foi estudar com esse mestre, era um mestre que fazia pinturas, né, que era mais da pintura, mas quando o pai dele faleceu, eu acho, se eu não me engano, ele foi morar com... não, nada a ver. Quando ele tinha 13 anos, ele foi morar numa família muito famosa, que é a família Medici. E aí lá... aqui tá errado, ó, eu botei Medici, eu acho que é Medici, tá? Aqui tá erradinho aqui. Depois eu confiro para vocês e aviso. E aí que ele começou a se dedicar mais, a estudar mais escultura, com essa família aí que era super poderosa. Inclusive, era uma família que tinha muito dinheiro e que financiava muitos artistas, então ele foi financiado também por essa família, ganhou uma grana para fazer os seus trabalhos, né? E olha que interessante, ele dizia que tem uma frase dele, né, que até mesmo o melhor escultor não pode conceber uma ideia que já não esteja escondida dentro de um bloco de mármore. E então ele tinha essa crença de que o bloco de mármore, a pedra, já tinha dentro a escultura, e que a missão dele era descobrir essa escultura. Olha que poético e filosófico, né? Então, por isso que ele demorava muito para escolher as esculturas, as pedras que ele ia fazer as esculturas. Diz que a escultura da Pietà, que é uma das mais famosas também dele, essa aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho para vocês enxergarem. Por que será que tá assim? Tá. Ai, Deus. Tá. Não dá para ver embaixo ali, tá? Mas tá escrito direitinho. A Pietà, gente, diz que ele foi encomendada, né? Também por religiosos, né? E diz que ele levou 9 meses
para escolher a pedra e para trazer a pedra do lugar que ele escolheu lá para poder esculpir. Então, imagina, quase mais tempo do que para fazer. Não, ele demorou também para fazer escultura, não sei quanto tempo, mas aí, ali tá embaixo, tem ali a data. Vamos ver se eu consigo ver. Né? Mas depois a gente vê ali que aí dá para fazer o cálculo de quanto tempo ele levou para fazer, tá? Mas geralmente demorava anos, né, para fazer essas esculturas, porque é muito detalhado. Gente, pelo que eu entendi ali, ele demorou 3 anos, né? Isso, ó, isso aí, Davi, isso aí, tá? Tem ali bem certinho as datas, né? Daí é só fazer o cálculo. Obrigada, meu amor. Aqui, ó, olha o detalhe do tecido, gente. Os tecidos. Aqui, ó, o braço de Jesus, ó, né? Com a musculatura ali. Englobada, parece uma roupa de verdade. Muito impressionante, né, Davi? Um trabalho, assim, rigoroso, virtuoso, técnico, muito, muito maravilhoso, tá? Diz que ele construiu até um chapéu com uma vela para poder trabalhar de noite. Isso também é uma curiosidade, assim, que ele desenvolveu esse chapéu com uma vela para poder ter a claridade suficiente para trabalhar também à noite, né? E conseguir se dedicar mais aos trabalhos. E essa aqui, minha gente, é o teto da Capela Sistina. Tem várias curiosidades em relação a isso, né? Mas diz que foi encomendada pelo Papa, né? E na época o Michelangelo, ele era mais voltado para escultura mesmo. E ele dizia que não era um bom pintor, né? E que ele preferia fazer escultura. Então ele quase se negou a fazer tal do teto da Capela Sistina, mas o Papa insistiu, né? Enfim, ele disse que aceitava. E aí, gente, ele fez assim altos estudos para essa pintura que retrata toda a criação do universo, é todo o teto da capela. Essa parte mais central aqui, ó, é bem conhecida, depois eu vou botar um zoom, tá? Que diz que na criação de Adão, que é essa cena aqui assim, ele teria representado a parte que tem Deus como se fosse num formato de cérebro. Então, lembra que eles tinham esses estudos, né, de anatomia. Sim. Ó, olha só se não é o formato de um cérebro mesmo, né? Lembra, né? Então, diz que ele usou isso como referência. Ele teve umas desavenças com o Papa, assim, né? Porque teve um momento que estava demorando muito para ser produzido. Ele demorou mais ou menos 4 anos, tá? 3 ou 4 anos para terminar a obra. E aí diz que um dia o Papa veio e perguntou para ele, tá, mas e quando é que tu vai terminar a obra? Daí ele falou, quando eu puder. E aí foi uma ofensa pro Papa, aí o Papa brigou com ele, não sei o quê, deu altos rolês. Mas, a princípio, depois eles se resolveram e ele entregou a tal da Capela Sistina, linda, maravilhosa, com esses desenhos que são incríveis. Aqui também tem uma curiosidade, né? Aqui é o Adão, aqui é Deus, e eles estão quase se tocando, né? Aí diz que na pintura original, na proposta original, eles se tocavam, mas aí diz que o Papa disse, não faz eles se tocando, faz eles quase se tocando. Faz de conta aqui, ó, que bota o dedinho tá vendo que o dedinho do Adão fica assim, né? Então, bota o dedinho do menos tocando ali, que ele precisa fazer um esforcinho para chegar lá no Deus. Tem umas curiosidades, né, gente? Essas coisas, assim, a gente não tem muita certeza, mas é interessante a gente saber. Tem muitas, inúmeras, assim, ó, dezenas de milhares de reproduções dessa obra, uma obra muito conhecida. Lá na capinha, né, do nosso trabalho, a prof mostrou uma delas, e vocês podem olhar outras também por aí. Gente, olha isso! Aí, gente, ele fez não só o teto, né? Primeiro ele fez o teto e depois ele foi convidado para fazer o altar também da Capela Sistina, tá? Não vai dar tempo, não vou entrar na Capela Sistina, mas a gente vai entrar nela. Tadã, na aula que vem, tá? Eu preciso explicar isso aqui agora. Que legal. Mas a aula que vem a gente entra na Capela Sistina para olhar,
tá? Tem uma visita online, assim, 360 graus. É como se a gente estivesse dentro da capela. Tá? E aí a gente vai olhar na aula que vem. Mas hoje, agora para finalizar, a prof precisa que vocês anotem esses 3 nomezinhos aí no caderno. Peraí, antes disso. Calma. Vimos muitos artistas, né, gente? Quantos? Meu Deus, nem sei quantos. O que eles têm? Antes da gente pedir para vocês anotarem os nomes ali que eu ia pedir. Quem Já quer me... anotei, eu acho que tem 5. Eu acho que tem mais, hein? Nem sei, depois eu olho lá. Mas tem mais de 5, eu acho. Não, Porque tô dizendo hoje. Ah, não, hoje foram... A gente falou de 3, né? 3, e na aula a gente ia falar de Botticelli e tem mais os do início do Renascimento, né? O Celo, Fran... os outros tantos lá, tem vários. Gente, o que eles têm em comum até todos esses que a gente viu até agora? Eles pintam. Renascentistas. Eles pintam, eles estudam. Eles são renascentistas. Eles são renascentistas. Eles procuram saber para depois fazer. Eles procuram estudar, né? E eles têm essa curiosidade de estudar. Eles não são contemporâneos também. Alguns são, outros não, mas a maioria sim, a maioria é contemporânea. A maioria viveu mais ou menos na mesma época. O que mais? A gente viu alguma mulher até agora? Acho que não. Não. Não, né, Brasil? Eles são todos homens. Todinhos, sem exceção. Então, minha gente, será que não existia nenhuma mulher que fazia nada aí nessa época? Eu acho que Ninguém sim. pintava. Nenhuma mulher pintava, nenhuma mulher fazia arte, só ficava em casa. Acho que tinha. Será? Então, ó. Aí, meu Brasil, meus amores. Elas eram modelos para eles pintarem. Elas eram modelos também. Mas, gente, existiam mulheres que eram artistas nessa época. Só que elas não são muito estudadas, né? Quem são estudados mais são os homens. Então, minha gente, esses são 3 nomezinhos que a gente vai estudar na aula que vem, tá? Anota para prof. Anota aí no caderno esses 3 nomes. Eu vou mandar depois só esse slide. Gente, no material que vocês ganharam, tem só a Paulita Nelly, a Plautila Nelly, aliás. Eu botei só uma, só que a prof resolveu botar as 3, tá? Para vocês pesquisarem, porque eu ia ir uma por uma, mas eu achei melhor que a gente pesquisasse as 3 junto. Então, qual é a ideia? Anota esses 3 nomes, tá? E dá um Google nesses nomes aí, anota umas coisinhas sobre elas, tá? Tenta investigar quem foram essas pessoas aí, tá? E descubram quem são elas. Daí, na aula que vem, a gente vai fazer uma brincadeira para ver quem aí conseguiu dar uma pesquisadinha nessa galera. E aí, a gente vai aprender mais sobre elas, tá? Então, não precisa me entregar. É uma pesquisa que vocês vão fazer no material de vocês para a gente fazer uma prática na próxima aula, tá? Que é essa prática de vocês responderem algumas perguntas, tá? É uma brincadeira. Então, Google, bota no Google, vê o que vocês acham aí, descubram elas, o que são essas pessoas, e na outra aula a gente vai falar melhor sobre elas. Tá, meus amores amados da sua prof. Todo mundo colocou o seu nome? Gurias, eu preciso saber, ó. Coloquei isso. Natália e Nathalie e Mariana estavam na última aula? A Mariana, sim. Mariana estava. Tá. A Nathalie, acho que não. Então, tá. A Camille estava na última aula, meu amor? Tava. Fala aí com a prof. Tava? Tô sempre conversando com ela, tá? E a Kailane? Faz tempo que eu não vejo a Kailane. Não. Carlane, não. Júlia tá por aí? Aham. Sim, Tava sim. na última aula, Júlia? Tava. O Brandon não tá aí, né? Ou tá? Deixa eu ver.
Brandon tá aí, meus amores, não? Brandon tá. O Brando é a Ligiane Chiu.